Glórias a Deus. Muito bem-vindos, meus amigos, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 3. Já passamos, obviamente, pelo capítulo 1, que fala da genealogia de Jesus Cristo e do cumprimento da promessa. Falamos também o capítulo 2, onde as revelações de Deus são dadas a José e, consequentemente, o livramento à pessoa de Cristo, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, que fala um pouco do ministério do profeta e último profeta, João Batista. Para não perdermos tempo, vamos lá. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Esse João aqui, ele era filho de Isabel e de Zacarias. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus, de forma que João Batista era primo em segundo grau da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na pregação ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Cristo é que havia chegado. Então, obviamente, Cristo é o reino dos céus. Ele é aquele que vai nos permitir a entrada. Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o reino dos céus. E João Batista, mesmo sem conhecer ainda a pessoa de Jesus, ele já pregava dizendo: o reino dos céus é chegado. E Jesus já estava ali, já pregando e anunciando o evangelho da salvação. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este que está dizendo aqui, este é o anunciado pelo profeta, está falando do próprio profeta João Batista. Isaías falava de João Batista, porque João Batista é a voz que vai anunciando o caminho da salvação e anunciando que as pessoas deveriam endireitar as suas veredas. Isaías, além de ter profetizado sobre Jesus Cristo, ele também profetizou que antes de Jesus viria um novo profeta. Só não disse que seria o último, mas ele falou que viria um novo profeta. Veja que Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. E João Batista veio como profeta no Novo Testamento. Depois dele, a Bíblia não relata nenhum outro profeta. Não vamos entrar nesse departamento. Esse João Batista, ele tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Então ele iam ter com ele todos os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e das províncias que arrodeavam o Jordão. E eram os João Batistas batizados no Rio Jordão, olha só, confessando os seus pecados. Guarde bem isso. E vendo eles que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham para ser batizados, dizia: vocês são umas raças de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês têm que primeiro produzir frutos dignos de arrependimento. Eu pedi que você gravasse isso porque é de extrema importância o que foi deixado nesses versículos, em que o batismo não te leva ao arrependimento. É o arrependimento que te leva ao batismo. Os fariseus, os saduceus, eles eram dois entre as 4 classes de religião judaica. Eram os mais religiosos entre eles, mas a sua religião era em maior parte exterior, ou seja, o que eles viviam não condiziam com o que eles realmente eram. Não era uma coisa interna. Nós vamos ver em alguns capítulos adiante, quando nós chegarmos, que Jesus, quando foi falar com os fariseus, disse que eles faziam orações altas nas praças apenas para se aparecer. Eles jejuavam e ficavam mostrando a face desanimada, cansada, para que as pessoas tivessem piedade e pensassem que eles fossem piedosos. Que eles davam esmola aos pobres apenas para serem apontados, aplaudidos pelas pessoas. Jesus Cristo disse que eles observavam o interior do copo
né, o exterior do copo sem perceber que o interior do copo deles estava imundo. Então, assim, quando João Batista viu que as pessoas vinham arrependidas e batizavam-se, de repente começou a perceber que os fariseus, os saduceus também apareceram. Ele falou assim: vocês são víboras, vocês estão achando que com esse batismo vocês vão fugir da ira de Deus? Antes disso, produzam frutos dignos de arrependimento. Do arrependimento, não produzir coisas para se arrepender, mas mostrem que vocês estão arrependidos para então vocês se batizarem. Continuação da leitura. E não presumais vós, dizendo: nós temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aqui mora uma quebra de paradigma, né? Tem um ditado que diz assim que filho de peixe, peixe não é. João Batista deixa claro que não é bem assim. A descendência de Abraão não são Abraão. Os filhos de Abraão não são necessariamente a mesma pessoa que Abraão. Você pode ser filho de um juiz e nunca ter cursado direito, filho de um médico e passar longe de medicina. Você pode ser filho de pastor e mesmo assim ser um monte de outras coisas. Filho de peixe não é peixinho. Você pode até ser filho de Abraão, mas Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Olha que coisa muito forte, irmão. Presta atenção nisso. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu, o muito fui eu que coloquei. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão ele tem a pá, e vai limpar a sua eira, vai recolher no celeiro o trigo, mas vai queimar a palha com fogo, que nunca se apaga. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, eu é que careço disso, e de repente vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por isso por agora, deixa por enquanto, espera, porque assim convém cumprir toda a justiça. E então João consentiu. Veja bem, Jesus, ele faz tudo com retidão, ele é irrepreensível. Os fariseus, por outro lado, a fim de parecer que eram justos junto à multidão, eles queriam se batizar para que mais tarde ninguém os acusasse, dizendo assim: vocês recusaram um profeta de Deus. Eles não queriam ser apontados como aqueles que duvidaram e por isso não aceitaram o batismo de João Batista, porque João Batista tinha credibilidade a ponto de todos da Judéia, de Jerusalém, dos arredores virem batizar-se com ele. Todos acreditavam que João Batista era um profeta de Deus. Então os fariseus sabiam que eles não podiam simplesmente recusar-se. Então eles pensaram: vamos seguir a lei. Se Deus está usando um profeta, vamos fazer. Eles não estavam crendo, não se arrependiam e nem estavam crendo. Estavam apenas se batizando para aparecer para a multidão. João os repreendeu. Mas Jesus, quando chegou para ser batizado por João Batista, ele olhou para Jesus reconhecendo: primeiro, esse homem não tem do que se arrepender. Ele é o próprio Deus. Se ele não tem do que se arrepender, ele não precisa ser batizado. Eu, por outro lado, preciso. E ele disse: eu é que preciso ser batizado por ti, não só nas águas, mas como disse para a multidão, eu é que preciso do batismo com o Espírito Santo. Se Jesus não fosse batizado, qual seria a postura da multidão quanto a Jesus? Você já imaginou isso? Se Jesus não fosse batizado por João Batista, da qual toda aquela multidão acreditava, Jesus seria acusado mais tarde, porque o próprio João Batista, por Jesus foi dito: esse é o Elias que havia de vir. As pessoas iam dizer assim: não podemos acreditar nesse Jesus, porque ele não cumpriu com o que o profeta está falando. As pessoas ainda não sabiam que Jesus era maior que o profeta. Só que Jesus, ele
precisava passar por aquilo para que então a multidão não tivesse do que acusá-lo. Como eu disse agora há pouco, Jesus era irrepreensível. Suas ações, suas atitudes eram irrepreensíveis. Então ele foi até João e disse: deixa por agora, simplesmente cumpra. E João consentiu. Jesus batizou não foi porque ele precisava aparecer, mas é porque ele não podia ser repreendido mais tarde. Diferente dos fariseus que queriam aparecer e também não queriam ser repreendidos. Os fariseus precisavam se arrepender para batizar, mas Jesus não tinha por que se batizar, porque ele não tinha do que se arrepender. Ainda assim, para que ninguém o acusasse, ele foi lá e propôs ser batizado. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram-se os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre Jesus. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você consegue imaginar quantas pessoas, quantas centenas ou quantas milhares de pessoas haviam sido batizadas, não apenas naquele dia, mas toda aquela semana, talvez mês, quem sabe aquele ano? A inumerável multidão que desceu às águas por meio do profeta João Batista, e tudo o que eles ouviam, possivelmente, porque a Bíblia não diz isso, não tem esse registro, eram os aplausos da sua família, dos seus amigos ou da multidão que realmente acreditava e estava ali. Mas quando Jesus desce e que ressurge das águas, não é a voz da multidão que chama a atenção, não são os seus irmãos, não são os amigos. Jesus ainda nem estava com os seus discípulos, ninguém estava felicitando, mas uma voz muito poderosa se destacou. Imediatamente após todo mundo ver que uma pomba veio sobre Jesus, uma voz estrondosa e maravilhosa disse: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como forma de pomba. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem a minha alma tem prazer. Nem com o profeta isso aconteceu, nada parecido. Absolutamente ninguém entre a multidão passou por algo semelhante. Deus, o Pai, confirmou o chamado e o ministério do seu Filho Jesus Cristo na presença de todos, fariseus, saduceus, helênios, a outra classe que eu me esqueci o nome, a multidão que cria, a multidão que não cria, o próprio João Batista, todos foram testemunhas da confirmação do Pai a respeito do ministério do Filho. Cristo é a salvação para todos nós, meu querido. Não há salvação sem Jesus Cristo, não há uma possibilidade de irmos morar no céu se você também acredita na salvação, se você acredita no céu, se você acredita na vida eterna. Você também tem que acreditar que não existe outra forma, outro meio de alcançarmos essa salvação sem a pessoa de Jesus Cristo. Não há entre os homens, dado entre os homens, outro nome em que possamos encontrar a salvação. Ninguém pode ir para o céu se não for por meio de Jesus Cristo, porque Ele é a salvação. Ele não é só a porta, Ele é a porta, Ele é a salvação, Ele é a nossa salvação. E por meio dele nós temos salvação, porque foi por meio do sacrifício dele, foi pela morte na cruz que alcançamos, que passamos a ter direito a essa salvação. Se você ainda não entendeu isso, se você ainda está procurando em uma religião algo que te aproxime mais de Deus, se você está confuso, não sabe em que igreja entrar para ter um encontro com Deus, se você até tem um temor, um amor a Deus, mas ainda não sabe como ou a quem direcionar esse amor e temor, me permita dizer que Jesus é a resposta para essa sua pergunta. Jesus não é uma religião, meu irmão. Ele também não é fundador de uma religião. Tem quem diga assim: não, o fundador do cristianismo é Cristo, tanto que tem Cristo, cristianismo. Não. Ele não é fundador de uma religião. Ele não é um sábio, um meditador, um guia espiritual, um eremita, um revolucionário. Não. Jesus é Deus. Cristo, ele não deixou uma denominação. Eu, André, sou de uma Assembleia de Deus, Ministério Oceano da Graça, congrego na Ceilândia Sul,
Temos uma igreja em Águas Claras, em Águas Lindas, na Samambaia, na África. Nós temos igrejas na África. Mas Jesus Cristo não disse na Bíblia ou na sua palavra: congregai na Oceano da Graça. Não, eu congrego na Oceano da Graça porque eu tenho uma família, e eu não estou falando de pai, mãe, irmãs, não, estou falando de irmãos como um todo, com as quais eu tenho um prazer enorme de me unir para adorar a Deus. Mas Jesus Cristo não deixou uma denominação, uma igreja em que eu fosse obrigado a estar para me aproximar dele. Depois, mais tarde, você vai ver Jesus Cristo falando para uma mulher sunamita, dizendo: olha, virá o tempo e agora é em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, independente se estão no monte ou se estão dentro da cidade, se estão no templo, não interessa, porque adorador adora em qualquer lugar, em qualquer hora, na presença de qualquer pessoa. Então Jesus Cristo não deixou uma denominação, ele também não fundou uma religião, ele é Deus, e ele só espera que você o adore em espírito e em verdade. Agora, se você procura um templo, deixa eu te dizer uma coisa que está bem pertinho de você. O templo do Espírito Santo é você mesmo. Você é a igreja. O que você encontra aí com os nomes são apenas reuniões de cristãos. São reuniões, porque igreja é você. Igreja é você. O templo do Espírito Santo não são aquelas 4 paredes. Aquele templo ornamentado não é o lugar onde Deus quer habitar. Você é o lugar onde Deus quer habitar. Religião, meu irmão, é visitar os órfãos, as viúvas, os presos, é alimentar os que estão com fome, é dar água aos que estão com sede, é cobrir aqueles que estão com frio, é ajudar o necessitado. Isso é religião. Isso é religião. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo é ser cristão. Cristo é Deus e nós somos seus filhos amados, resgatados por meio da cruz do Calvário. Eu quero terminar esse momento de oração, de leitura bíblica e de reflexão, convidando você, meu irmão, a fazer como aquelas pessoas que ouviram a pregação de João Batista. Converta-se, convertei-te. Não é se converter à religião, não. Em 1 minuto eu quero te dizer: eu nasci num lar espírita. Ainda tenho parentes que são espíritas. Também tenho parentes que são católicos. Eu saí do espiritismo, fui para a igreja católica, onde eu fiz a primeira comunhão, fiz a catequese. E mais tarde, porque me apaixonei por uma garota que morava nos fundos da igreja, comecei a ir a frequentar essa igreja. Ela ainda não gostava de mim, então o pastor fez um apelo: quem quer aceitar Jesus? E eu, para ver se chamava a atenção dela, levantei a mão: opa, eu quero. Isso aconteceu numa quinta-feira e no sábado ela se mudou e nunca mais a vi. Mas ali eu comecei a entender mais de Deus. Mesmo quando era espírita, eu sempre tive muita vontade de adorar a Deus. Quando eu me tornei católico, eu aprendi que tinha que fazer o sinal da cruz. Então, se eu passasse na frente de uma igreja católica, independente se era ortodoxa ou se era apostólica romana, eu fazia o sinal da cruz. Se eu passasse na frente de um centro de umbanda, quimbanda, candomblé, de um terreiro, eu fazia o sinal da cruz. É engraçado porque eu estudava perto de um templo budista e sempre que eu passava lá, eu fazia o sinal da cruz. Se eu passasse na frente de uma igreja evangélica, obviamente eu fazia o sinal da cruz, porque a minha vontade não era ser religioso, a minha vontade era dizer: Deus, eu te amo. Isso aqui, para quantos? Está se benzendo? Não. Na minha época, eu simplesmente estava dizendo: eu te amo, Deus, e amo o que o Senhor fez, que foi morrer na cruz por mim. Então, se você está buscando uma religião para se aproximar de Deus, deixa eu te dizer uma coisa: Deus, ele nunca se afastou de você. O que você precisa é se arrepender dos seus pecados, é passar a conhecer a Deus, não por meio das igrejas, das pregações, mas procure a Bíblia Sagrada. Ela vai te direcionar a conhecer mais a Deus. O Pai aprovou o ministério de Jesus e hoje, por meio de Jesus, você também é filho. Você também é filho, você pode ser filho. Depois nós vamos chegar a essa pregação. A princípio somos todos criaturas de Deus, mas por meio da morte de Cristo e daqueles que reconhecem essa morte e aceitam como sendo o sacrifício por si,
foi nos dado o dom de ser chamados filhos de Deus. Aqui eu termino a reflexão a respeito do Evangelho de Mateus capítulo 3. Amanhã estaremos aqui com o Evangelho capítulo 4. Depois de amanhã, meu amigo, meu irmão, pastor Nelson, vai trazer o Evangelho de Mateus capítulo 5, tá? Também tem um amigo que eu amo muito, um pregador abençoado, o irmão Ramon, que vai trazer o capítulo 7. Continue conosco, nos acompanhe. Você que ainda não está me seguindo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, faça seus comentários e juntos, meus irmãos, vamos buscar conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Que Deus te abençoe.